Cadê, pessoal? Calma aí, ô pessoal. Calma. Ô pessoal, devagar. Você não tá. No começo da sua aula, eu tava aqui em cima, onde eu tava? E eu tô com qual que eu fui nesse chat? Um dia você termina. Então vamos lá. Na aula de hoje vamos falar de Jürgen Habermas, filósofo alemão, que nasceu no século XX, é vivo até hoje e vai trabalhar no campo. Oi? Descobriu que ele ainda tá. Pois é, vou para mim aqui, porque eu não sabia. Morreu os filósofos recentemente, não sei se ele estava no meio dessa galera, né? Ele vai refletir no campo da filosofia política, ou seja, a filosofia política trabalha sobre os princípios, os meios e os fins das relações de poder na sociedade. E ele vai elaborar uma teoria social, chamada teoria da ação comunicativa. Na sua teoria da ação comunicativa, ele vai dizer que a nossa razão é comunicativa. Por quê? Porque tudo que a gente fala ou faz, a gente precisa justificar. Por que você fez isso? A gente justifica para os outros e para nós mesmos. Por que eu fiz isso? Tenta se justificar. E se as pessoas te cobrarem, você tem que se justificar para elas. Então a nossa razão é comunicativa. Por que você falou isso? A gente se questiona por que a gente falou coisas. Não devia ter falado aquilo. Né? E os outros também nos questionam. Por que você falou aquilo, Gabriel? Então, a nossa razão é comunicativa porque tudo aquilo que a gente fala e faz requer uma justificativa. E para ele, essa justificativa, ela é construída de forma intersubjetiva, ou seja, a razão e a verdade, ela é construída na nossa relação com os outros. Não existe uma verdade pré-pronta, pré-programada. Toda verdade é uma construção. Vira para frente, faz silêncio, presta atenção aqui. A verdade é a razão, uma construção intersubjetiva, ou seja, uma construção que se dá na relação entre os sujeitos, entre os indivíduos. E para ele a sociedade é dependente de uma crítica às suas próprias tradições. Então a sociedade precisa constantemente criticar as suas tradições. E aí temos um problema. Tem uma galera que não gosta dessa crítica às tradições. Quem que não gosta de crítica às tradições? A igreja? Oi? A igreja é uma delas, né? São as instituições geralmente chamadas de conservadorismo, vamos colocar aqui no geral. O conservadorismo, como o próprio nome diz, que é o quê? Conservar. Tem gente pior ainda que os conservadores, são os reacionários. O reacionarismo quer voltar ao passado. Um reacionário quer que a sociedade volte a ser como era na Idade Média, por exemplo. Onde hereges iam para a fogueira, onde a igreja que controlava a sociedade. Tem gente que gostaria que isso acontecesse. Reacionário é de reação, é voltar ao passado. O conservador ele não é contra a mudança. Ele quer conservar algo que para ele é fundamental para a sociedade. O problema é que o conservador, se a gente esperar alguma mudança dele, a coisa não anda, né? Vamos pensar no contexto da Revolução Francesa. A Revolução Francesa iniciou em 1789. Foram 10 anos de processo revolucionário. E foi ali que começou a marcar o fim de uma estrutura de poder representativa na França. Na verdade, foi a partir do iluminismo, segundo Jürgen Habermas, que espaços de críticas passaram a existir. Até o iluminismo,
Os governos e governantes não precisavam justificar os seus atos, porque existia um governo absolutista. O que é o absolutismo? Poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Os governantes, a nata da sociedade, o clero e a nobreza não tinha que dar satisfação para o povo do que eles faziam ou deixaram de fazer. Eles gastavam dinheiro do povo, que eles cobravam através de impostos, que não davam justificativa para isso. Não tinha que responder, não tinha que explicar com o que eles gastaram dinheiro. Eles faziam merda, tinha corrupção pra caralho, nada disso tinha que ser explicado para a sociedade. A partir do Iluminismo e da Revolução Francesa, criou-se um espaço de crítica. E aí as tradições passaram a ser questionadas. E para Jürgen Habermas, as tradições precisam continuar a ser questionadas. Não é porque a gente superou o antigo regime do absolutismo que a gente não tem que continuar criticando as tradições. O German Benda escreveu uma obra sobre a publicidade, que é um ensaio que investigou a ideia de público. O que a gente quer dizer quando a gente diz que algo é público? É de todos porque não é de ninguém? Teoricamente de todos, né? O brasileiro entende que não é de ninguém, por isso ele vai lá e detona e destrói tudo, né? Se é público, é porque não é de ninguém. Então aí não tem que ter nenhum tipo de compromisso de preservar aquilo. Porque tem o direito de propriedade, se a propriedade é a lei, eu não posso, né, usurpar aquela coisa ou destruí-la. Como não é de propriedade de uma pessoa, brasileiro, de forma geral, geralmente, claro que não é todos, interpreta como não é de ninguém. Destrói. Na escola acontece muito isso. Aqui no Freixo, menino, ainda bem. Mas tem escola que molecada taca trem no ventilador, tem que quebrar o ventilador, né? As carteiras tudo quebradas, porque é público. Se é público, não é de ninguém. Se não é de ninguém, eu posso quebrar e destruir o que eu não. Sim, de risco, né? Ué? Sim, de rabisco. Aqui existe, né? Rabisco existe aqui. Mas quebrar as coisas aqui é bem raro. Então, Benda, na sua obra sobre a publicidade, eu da publicidade, ele vai questionar e refletir sobre aquilo que é público. E para o Habermas, essa noção de coisa pública, ela surge a partir do Iluminismo. A partir do Iluminismo, com as reuniões nos salões, nos cafés, as pessoas que começam a se reunir nesses ambientes começam a criticar e a pensar sobre a ideia de público, sobre a ideia de Estado e de governo como algo público. Se é algo público, é algo que deve interessar a todos. E deve fazer o bem ou buscar o bem também de todos. Depois, em 1852, o Karl Marx escreveu um ensaio sobre a liberdade de imprensa. Inclusive é uma discussão muito atual. A galera aí bolsonarista reivindica isso, essa liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Eles só querem essa liberdade de expressão, na verdade, porque no momento eles estão se dando mal aí pelo que falam. Mas tenho certeza que se fosse a esquerda tivesse o controle do domínio do espaço público, eles iam defender restrições à liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão não é liberdade para você fazer ou falar o que quiser e bem entender. Liberdade de expressão não é liberdade para propagar fake news, mentira, né? Desinformação. Isso aí não é liberdade de expressão. Por isso que o Habermas fala, né? A sociedade tem muito uma crítica de suas próprias tradições e uma reflexão constante sobre aquilo que é o bem público. Uma reflexão constante sobre a verdade, a justiça e o bem para a sociedade. E uma revisão. O Marx, no século XIX, que era um período ali em que reinava o liberalismo na Europa, ele sofreu perseguição. Sofreu perseguição na Alemanha, teve que fugir para a Inglaterra. Sofreu na Inglaterra, teve que fugir para a França. Não existia liberdade de imprensa. A galera pregava o liberalismo, a liberdade,
Mas, se tivesse alguém organizando a sociedade para fazer uma revolução comunista, essa pessoa era perseguida. Sofria o risco de ser presa, né? Sempre. Aí a galera fala, o Marx não trabalhava, ele tentava trabalhar, mas aonde que ele se instalava, a galera destruía. Ele criou jornais, ele escrevia para jornais, mas sempre o perseguiu e não deixava que ele trabalhasse. É por isso que ele teve que viver boa parte da sua vida dependente de seu amigo Engels, Friedrich Engels, que geralmente bancava ele. Por quê? Ele tentava trabalhar produzindo, escrevendo artigos, escrevendo seus livros, mas sempre, onde que ele estava, era perseguido e tinha que fugir. Não existia liberdade de imprensa. Até hoje, essa liberdade ainda é restrita. Hoje, a restrição que acontece aí, que é questionada e levantada pelos bolsonaristas, é mais sobre a questão das redes sociais. Segundo eles, o Xandão, um ditador, está os tolindo, impedindo que eles divulguem, na maior parte das vezes, as suas fake news, suas desinformações, né? Em 1936, o Eduardo Said criticou Habermas e a Escola de Frankfurt por sua visão eurocêntrica, ou seja, centrada nos Estados Unidos, na Europa, né? E a Escola de Frankfurt, o próprio Habermas, também não questiona a teoria racista e o imperialismo. Isso tem muito mais um formalismo. Eles criaram uma forma ali de questionamento, mas não criticam as coisas em si, como esse eurocentrismo. Tem até um filósofo latino-americano, que inclusive eu fiz minha monografia na época da faculdade sobre ele, que é o Henrique Dúcio. Ele tenta um diálogo com o Habermas, mas o Habermas só dialogava com os europeus. Não sei se por uma crença de que a Europa é superior e a América Latina é a periferia, apesar de que para ele a verdade é intersubjetiva, e essa é a teoria da ação comunicativa, defendia que todos os sujeitos interessados em uma demanda pública devem ter igual poder de demanda, ou seja, de deliberação, de fala, para que assim se chegue ao consenso. A verdade é um consenso, a verdade para ele é intersubjetiva, construída entre os sujeitos até chegar no consenso. Mas ele não havia a periferia do mundo. Silêncio sobre a teoria racista, racismo que ele existe no planeta, principalmente por parte dos brancos em relação aos pretos, mas o Eduardo Said fala também em relação aos orientais, e imperialismo. Hoje, esse imperialismo é exercido pelos Estados Unidos. É criticado, mas com ressalvas. Em 99, Sem Logo, uma obra da autora canadense Naomi Klein, explora o destino da esfera pública e numa era dominada pela propaganda e pela mídia de massa. Então, na era da propaganda e da mídia de massa, o próprio Jürgen Habermas vai dizer: com essa mídia de massa, com essa indústria cultural, o espaço público de crítica e questionamento deixa de existir. A mídia deveria ser esse espaço. Mas esse espaço se transformou no espaço de transformar os indivíduos não em críticos, mas em consumidores irracionais, inconscientes. E hoje, com as redes sociais, a rede social teoricamente daria liberdade para que todo mundo pudesse questionar, criticar. Mas na verdade, as redes sociais, em vez de transformar ou facilitar o acesso na era da informação para o conhecimento, em vez de dar oportunidade para que todo mundo tivesse cada vez mais saber e conhecimento, segundo Humberto Eco, por exemplo, ela não deu espaço para isso. As redes sociais não deram espaço para que o conhecimento se tornasse universal, mas foi voz aos idiotas. Agora os idiotas descobriram que eles são a maioria e eles se unem para poder defender suas idiotices. A rede social é isso. A rede social, quanto mais popular, maior o nível de idiotice que está sendo propagado. Não tem crítica, não tem fundamentação, não tem conhecimento embasado. Tem um monte de idiota que acredita que descobriu uma verdade. E aí, agora eles têm vez e voz. A galera terraplanista, a galera negacionista de vacina,
idiotas, eles conseguem se encontrar nas redes sociais muito mais facilmente e formar grupos para defender as suas idiotices. Segundo Humberto Eco, segundo a própria Naomi Klein, Jürgen Habermas também vai refletir sobre isso. É muito diferente do início da modernidade, da era contemporânea. Os cafés se tornariam um foco de vida social no século XVIII e política na Europa. Eram locais aí onde os insatisfeitos se reuniam com frequência e eram ameaçados de fechamento pelas autoridades. Mas esses insatisfeitos eram embasados filosoficamente, cientificamente. Hoje os insatisfeitos não têm fundamentação nenhuma, nem filosófica, nem científica, mas estão na internet aí defendendo coisas absurdas. Para o Rafa é necessário criar uma esfera pública, mas uma esfera pública que seja crítica, não uma esfera pública que incentive a alienação, como é que acontece atualmente na nossa sociedade. As redes sociais seriam um espaço de crítica, na verdade, disfarçado de crítica, está o processo de alienação. Que faz com que as pessoas não enxerguem as suas próprias contradições. Que faz com que pessoas defendam tradições extremamente problemáticas, contraditórias, e elas, por não refletir e não se questionar, elas não percebem isso. Então essa é a filosofia política do Jürgen Habermas, a sua reflexão sobre o poder. E o poder para ele tem que ser constantemente criticado, principalmente criticar as tradições. Tradições que não permitem o diálogo, que não tem espaço para crítica, que não tem espaço para rever a esfera pública, que é um espaço que deve se interessar pelo bem comum, pelo bem do povo. Então as tradições da sociedade não estão necessariamente entre os maiores interesses dos indivíduos. A galera hoje em dia está mais preocupada consigo mesmo, com postar, com fazer selfie, fazer dancinha, né? É isso aí que viraliza nas redes sociais. Não é reflexão crítica. E quando aparece alguém supostamente crítico, não é. É também para defender idiotices. Essa liberdade de expressão infinita. Liberdade para poder ofender os outros. Liberdade para poder xingar os outros. Para poder mentir. Então os indivíduos precisam ser capazes de questionar, de mudar essas tradições. Eles podem fazer isso por meio da razão comunicativa, a razão que precisa se justificar. E hoje as pessoas não estão nem aí para se justificar. Né? Na esfera pública, o que constrói aí para ele o consenso. Na verdade, ela deve ser consensual, o bem comum deve ser consensual, e para isso os indivíduos devem se reunir e ali dialogar. Hoje não há diálogo, hoje é a polarização. O diálogo é de surdos e mudos. E só para bolhas. A direita só fala para a direita, a esquerda só fala para a direita. Não há diálogo ali para poder encarar um ao outro e através desse confronto chegarmos a um consenso, a uma verdade consensual. Isso poderia ocasionar mudança e fortalecer a sociedade. Mas como não, essa polarização está levando a um risco de dissolução do tecido social. À medida que nós ficamos polarizados, separados e não dialogamos de forma crítica, confrontando as nossas ideias e opiniões, isso acaba levando ao fim ou à ameaça de destruição da própria democracia, segundo Jürgen Habermas. Por hoje é isso aí, então.